Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Meu irmão e minha irmã. Todos os cristãos devem professar a sua fé. Em quem eu creio. Tem uma profissão de fé maravilhosa que todos devem falar, devem professar, dizendo: creio em Deus Pai, porque Ele é Deus que fez todas as coisas e Ele é o nosso Pai. E eu creio também em Jesus Cristo, o seu único Filho, que é o nosso Senhor, o nosso dono, que Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: a sombra do Altíssimo a cobrirá, o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. E o filho que você vai nascer é do Espírito Santo e será o Filho de Deus. E quando Jesus nasceu, se cumpriu o que o anjo falou. Nasceu pelo poder do Espírito Santo, mas nasceu de uma virgem chamada Maria, lá em Nazaré. Ele padeceu sobre a ordem de Pôncio Pilatos, que era o governador da época, uma autoridade da época. Ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado. Ele arrastou aquela cruz lá para o Gólgota para ser crucificado, para pagar uma dívida que eu e você não podíamos pagar. Ele desceu à mansão dos mortos. E o nosso Pai ressuscitou ele pelo Espírito Santo ao terceiro dia. Ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Ele subiu ao céu. Ele está sentado à direita de Deus e o nosso Pai, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, aqueles que dormiram em Cristo Jesus e aqueles que não aceitaram. Ele também vai ser julgado. Eu creio no Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus, aquele Consolador que Jesus Cristo disse no Evangelho de João que estará dentro de nós conosco para sempre. O Consolador, o Espírito Santo, aonde o Senhor Jesus se manifesta através dele, dentro de mim e de você. Eu creio na remissão dos pecados, naquela dívida que eu não poderia pagar, que Jesus Cristo carregou a cruz, padeceu, foi maldito para que nele eu fosse salvo. Ele pagou um preço que eu jamais, você jamais, a humanidade jamais poderia pagar. Nós estávamos condenados a ser lançados no fogo do inferno. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós confessamos publicamente que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando nós fomos batizados, nós sepultamos os nossos pecados também em Cristo Jesus e nascemos uma nova criatura. E eu creio na ressurreição da carne, que um dia Jesus vai ressurgir a nossa carne, vai ressuscitar. O nosso corpo vai tornar um corpo incorruptível. E eu creio na vida eterna, aonde nós vamos viver com Ele para sempre, na verdadeira vida. E fala: amém, que assim seja. Esta é a profissão de fé que o cristão deve fazer. Em quem eu creio. Meu irmão, minha irmã. Deus, Ele é o nosso Pai. Foi Ele quem nos criou tudo aqui. Foi Jesus quem nos criou tudo aqui, porque Jesus é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No início era o verbo. O que é o verbo? É a palavra. E o verbo quem era? Era Deus. E o verbo estava com Deus, que era Deus falando. E o verbo se fez carne, que foi a palavra de Deus, e veio habitar entre nós para nos comprar
para o nosso Pai. Jesus é a própria palavra de Deus. Ele se fez homem, se fez carne, veio aqui, nos resgatou para o Pai. E quando nós confessarmos, quando nós recebermos e confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós formos batizados, Ele dá o direito e o poder, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creram no seu nome e o receberam, que é Jesus, Deus lhe deu o poder de se tornarmos filhos de Deus. Aí passamos a ser filhos e filhas de Deus. Essa profissão que nós devemos fazer é o creio em Deus Pai. Em quem você crê? Aqui no mundo nós cremos em pessoas que acabam nos decepcionando, mas Jesus jamais vai nos decepcionar. É o que devemos crer. Jesus fala, a Bíblia nos diz, maldito o homem que confia no homem. Devemos confiar no Senhor, porque Ele é o verdadeiro homem. Ele é o verdadeiro, Ele é a verdadeira pessoa que jamais vai nos decepcionar, porque Ele nos ama. Ele é o amor. E Ele pede para nós imitar Ele. Não devemos, nunca devemos desistir. Sempre olhar para o foco. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus falou que venha. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, andou sobre as águas. Mas quando ele teve medo e tirou os olhos de Jesus e põe os olhos na água e no vento, começou a afundar. Nós devemos olhar para Jesus e não para o problema que está ao nosso redor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus já venceu, meu irmão e minha irmã. Só precisamos crer nele, acreditar nele. Jesus responde oração e fé, porque sem fé é impossível de agradar ao nosso dono. Mas quando nós temos fé, mediante a nossa fé, Ele é poderoso para fazer e nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em nós, que vem dele, mediante a nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, estou na tua presença. Papai amado, eu te louvo e te agradeço por mais essa noite, por esse dia, Senhor. Pelo calor, pelo frio, pela chuva, pelas árvores, pelos pássaros, pelos animais, pelas verduras e pelas frutas, Pai. Pai, por cada batida do meu coração. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada um desses irmãos e irmãs que está orando comigo agora. Senhor, estamos unidos em uma só fé, Pai. Te agradecendo, te louvando, Senhor, dizer que o Senhor é lindo e é maravilhoso, Pai. Sim, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Porque o Senhor, além de ser o Deus, é o nosso Pai, é o nosso Abba, Pai. E o Senhor enviou o nosso dono, Jesus de Nazaré, que nos resgatou na cruz do Calvário, Senhor, para que nós fôssemos salvos, Senhor. Nós não pagamos nada pela salvação. Sim, mas o Senhor Jesus pagou um preço muito alto. Sim, Pai, e mediante a nossa obediência à Tua palavra, nós conseguimos, Senhor, chegar e receber a coroa da vida e viver uma vida em plenitude de paz, de alegria, de amor aqui na terra e a certeza, Senhor, da nossa salvação no mundo vindouro. Papai amado, que o Espírito Santo, Pai, sim, Senhor, que habita dentro de nós, Pai, que manifesta, Senhor, o poder de Jesus, o Teu poder em nossas vidas através do Espírito Santo. Que Ele nos conduza a cada dia, que Ele nos ensine a Te obedecer, que Ele aumente a nossa fé como o Senhor aumentou a fé de Abraão. Sim, Pai, que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Dá-nos sabedoria e entendimento, Senhor, para ler a Tua palavra, ser guiado por Ti, Senhor. Sim, Pai, que aonde nós estivermos, o Espírito Santo ponha na nossa mente o que nós temos que pensar, Pai. Ponha na nossa boca o que nós temos que falar e põe no nosso coração como nós devemos ser no dia a dia. E arranca de nós tudo aquilo que não Te agrada. Sim, Pai, para que aonde nós estivermos, Pai, nós seja testemunha de Ti, mediante o que nós pensamos, falamos ou fazemos, Senhor. Porque nós somos guerreiros de Ti aqui na terra e queremos trabalhar para o Teu reino. Sim, Pai, envia Teus anjos para nos levar e nos trazer em segurança.
Sim, Pai, aos desempregados, abre porta de emprego, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Senhor, aos enfermos, dai a saúde e a cura, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Papai amado, todo espírito, Senhor, de depressão, Senhor, todo espírito de morte, toda macumbaria, feitiçaria, bruxaria, seja desfeito pelo teu poder, no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, envia teus anjos para nos levar e nos trazer em segurança. Livra-nos da cilada de Satanás, Pai, e nos guarda em Cristo Jesus, debaixo do teu esconderijo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Meu irmão e minha irmã, diga assim: eu recebo a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós somos projeto de Deus. Quando alguém faz um projeto, ele tem que dar o manual para que nós use aquele projeto, aquela mercadoria, aquele eletrodoméstico da melhor maneira possível. O nosso dono nos fez e deixou o manual, a Bíblia, para nós ser dirigidos por ela, e nela tem tudo que nós precisamos para ser feliz aqui e alcançar a vida eterna. Fazendo assim, nós estamos no caminho certo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir.